Tu conhece o dorama Bolinho de Arroz? Esse dorama que tem esse nome fofinho, né? Aí parece uma coisa assim bem aconchegante. Ele é um dorama de 2026 e ele tem apenas 10 episódios, né? Sempre saindo um novo toda segunda-feira, tá disponível aí na Netflix. E ele foi produzido pela TV Tóquio, né, para programação da noite. E ele é muito bonitinho, né? Ele é um daqueles doramas que acontece tudo muito rápido, né? Então, assim, você não vai ficar ali morrendo, se acabando, para que o casal possam dar o primeiro passo, possam ter alguma coisa. Não, né? Tudo é muito rápido nele. E ele mistura as culturas coreanas e japonesa, né? Já que ele traz aí os personagens da Rin, né? Que é essa moça bonita aí da imagem. E também do Teiga, que é esse rapazinho. E o Teiga, ele é do Japão. A Rin, ela é da Coreia. E além de mostrar essa mistura, né, de culturas, ele também fala muito sobre a culinária, né, dos dois países. À medida que um mostra um prato do seu país, o outro também sempre está falando, né, de alguma coisa parecida que tem no seu país também. E a história, né, me conta que a Rin, uma estudante do curso de animação, ela vem para o Japão estudar, estagiar e tudo mais, e ela acaba conhecendo aí de uma forma assim meio inusitada, né, o Teiga, que é um aspirante aí a chefe de cozinha, né, ele é cozinheiro em um pequeno restaurante e os dois eles acabam se conhecendo num momento assim de conforto, né, de um conforto pessoal, à base da culinária, né? Quando o Teig ele faz um simples bolinho de arroz para Rim e isso torna o dia dela bem mais confortável, né? Bem mais aquecido, né? Justamente por causa desse gesto bonitinho dele com a comida. E esse romance, infelizmente, ele tem um prazo de validade, porque a Rin, né, ela tá no Japão para passar apenas um ano. Então, assim, apesar do Teiga, né, achar que achou a pessoa da vida dele, tá todo feliz finalmente por ter alguém que conforte seu coração, né, ele também fica muito preocupado, porque, né, em um ano tudo isso pode vir por água abaixo. E o dorama ele também cria alguns questionamentos, né, quando a gente se depara, né, com aquela questão de muitas vezes você achar que você não é suficiente, né, não é autossuficiente, que não está indo bem numa certa profissão que você escolheu ou no certo modo de vida, mas que depois você termina percebendo que apenas você já não está mais para aquele tempo, né, para aquele momento, e você acaba se redescobrindo e percebendo que tudo na vida pode mudar, né, pode ter uma nova percepção e também ele faz a gente refletir sobre como é cansativo as coisas do dia a dia, trabalho, né, a vida pessoal, estudo e tudo mais, mas que a gente sempre vai achar ali um pontinho de conforto, seja lá em qualquer momento que seja, né? Seja no final do dia, quando você encontra um amigo ou alguém que você ama muito, ou comendo uma certa comida, né, que te traz um conforto aí, ou assistindo um filme, seja lá o que for. E o filme, né? O filme não, o Dorama, ele conta a história da Rin, como eu falei, a Rin que é coreana, ela vai para o Japão para estudar animação, né? Vai para estagiar também e tudo mais. E ela mora num certo local, né? Num certo alojamento. E quando ela vê que esse alojamento ele vai passar por certas transformações e tudo mais, não, uma reforma lá, ela vai ter que se mudar. Ela fica desesperada porque ela já tá tão cansada ali do dia a dia dela, né? E sempre com pouco dinheiro para tudo. E mesmo assim ter que ir procurar um apartamento num país em que ela não conhece bem, né? Que ela não tem lá tantos amigos, né? Então ela se vê desesperada ali. E aí ela, nessa procura dela por alojamento, né? Por casa e tudo mais, por apartamento, ela acaba vendo um pequeno restaurantezinho, né? E aí ela tudo que ela quer é entrar, comer alguma coisa, né? Só que ele tá fechado. E aí ela decide, né, que tudo bem, né? Ela vai para casa e tudo.
Só que o Teiga, né, que é esse mocinho aí, ele acaba percebendo, né, que ela não tá lá tão bem, e ele convida ela para entrar. E lá dentro, né, ele faz para ela um bolinho de arroz, né, tipo um onigirizinho, e ele recheia lá com um tipo de carne e dá para ela. E isso aí, né, faz com que ela se sinta muito confortável, né? Ela diz que, tipo, salvou o dia dela, né? E ele fica tão feliz, né, em vê-la assim comendo, satisfeita, que ele faz mais alguns, né, e dá para ela levar para casa. E ela vai toda feliz, saltitante para casa, né? Ela começa até a pensar nele. E depois daí eles começam sempre a se encontrar. Ela pede logo o número dele, né? Eles trocam o telefone. E ela fica até preocupada porque ele ficou de, né, ligar para ela, assim, para tentar dar, né, alguma sinal de vida e tudo mais. E ele não liga, né? E ela decide até ir ao encontro dele, então eles têm lá a primeira cena fofinha deles, né, embaixo da chuva e tudo mais. O Teig, ele tem alguns problemas de relacionamento tanto com ele mesmo como com a família, né? Ele é um ex-atleta, ele teve alguns problemas na faculdade, então, né, ele sai do clube de atletismo, que era algo que ele gostaria bastante, né, de continuar. Ele termina tendo que se afastar. Fora isso, ele tem alguns problemas de relacionamento com a família também, né? Ele tem um irmão que acha que ele está seguindo aí um sonho que não tem futuro e tudo mais. É um pessoal que não acredita muito nele. E ele mesmo, né, não acredita nele. E ele costuma dizer muitas vezes que ele não serve para nada, né? Que ele não serve para a vida de ninguém. Mas o certo é que quando ele está cozinhando, né? Quando ele está testando novas receitas, quando ele está lá na cozinha, ele se sente super bem, né? Ele se sente super útil. Ele fica feliz por ver que as pessoas gostam da comida dele, né? Gostam do que ele pode proporcionar, das criações dele. Então é ali uma oportunidade, né, dele se reinventar, dele poder ter um momento que mostre para ele, né, que ele é sim uma pessoa útil, né? Ele tem sim seu valor. E é através desse momento, né, tanto pessoal da Rin como o do Teiga, né, e desse amor que nasce aí do nada através, né, da culinária e tudo mais, com essas diferenças de mundo, de países, né, que a gente vai acompanhar esses dois aí tentando se equilibrar, né, no dia a dia, na vida corrida, para tentar ver aí se eles conseguem lidar com esse romance, mesmo que tenha aí um prazo de validade, né, mesmo que tenha aí um tempo marcado. E é mais uma dica para vocês aqui do canal. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.